Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Manuel Fernandes Neto, trabalho como desenvolvedor full stack na empresa Lube Software e hoje vamos estar aprendendo um pouco sobre como funciona o conceito de autenticação dentro do framework Adonis.js na versão 5. Vamos ao vídeo. Então, galera, a primeira coisa que vamos fazer aqui é subir aquele código que fizemos na aula anterior, porque devido ao tamanho do vídeo, eu não me atentei, né, ao fazer o commit. Então, vamos estar fazendo isso agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma ramificação aqui para deixar o nome da branch intuitiva à funcionalidade que nós aplicamos. Então, vamos aqui criar uma ramificação. Como é algo que nós acabamos de fazer, se trata de uma feature. Vou deixar a nomenclatura aqui em inglês. Então vamos atribuir aqui em só model, né? Models and seeders. Beleza, com o nome da branch intuitivo, podemos atualizar nossas branches. Feito por request. Perfeito. E agora vamos subir estas alterações nossas. Então aqui eu posso fazer aqui que ele vai subir tudo. Que isso aqui é relativo ao git.add ponto. Tudo bem, galera? E aqui vamos atribuir uma mensagem intuitiva às funcionalidades que desenvolvemos. Então, eu curto, galera, utilizar o Git Emoji. Vou deixar o link para vocês aí na descrição, porque além de eu descrever se é uma feature, se é uma fix, eu posso utilizar emojis animados para descrever esse commit meu. Então aqui ele está indicando que o fire pode ser remover algum código ou arquivo, corrigir um bug, Sparkless introduzir novas features, né, que é o que nós acabamos de fazer. Então vamos utilizar esse aqui. Tem uma extensão bem legal, o VS Code, que é essa aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Que é a Git. Gitmoji. Show de bola. Essa aqui, galera. Eu instalei ela. Vou deixar o link para vocês tanto do site quanto da extensão na descrição do vídeo. Isso para padronizar os nossos commits. Então aqui a extensão ela libera essa partezinha aqui pra gente. Clicamos aqui, como introduzimos novas features. Aqui vai ter um espaço, né? A gente dá um espaço na frente desse ícone e utilizamos um nome intuitivo ao que acabamos de fazer. Então eu gosto de deixar aqui tudo em caixa baixa, né? Implementation of models and seeders. Show de bola. Agora eu posso dar um Ctrl Enter para ele fazer o commit. E agora eu faço o push, clicando aqui embaixo. Perfeito, galera. Comitamos a nossa alteração com um commit intuitivo, né? Utilizando o Git Emoji e atualizando o nome da nossa branch. Então, galera, como sempre, vamos iniciar pela documentação. Eu aconselho vocês, para qualquer framework, iniciem pela documentação, pois a documentação do seu framework sempre vai estar o mais atualizado possível, conforme eles vão adicionando novas funcionalidades. Eu gosto de ler essa documentação inteiramente em inglês, porque às vezes a tradução distorce um pouco o sentido das frases aqui. E é isso, pessoal. Vamos começar aqui pela introdução, né? E aqui na introdução sobre o tema de autenticação do Adonis.js na versão 5, eles dizem que o Adonis.js vem com um sistema de autenticação completo, né, para os usuários da sua aplicação. E esses sistemas de autenticação são baseados em sessions
Basic Auth ou API Tokens, certo? Então, antes de continuar com a leitura da documentação, vamos entender um pouco sobre como funciona cada sistema desses aqui citados dentro de um slide que eu fiz para me auxiliar a explicar para vocês como funciona cada sistema desse e para te auxiliar também a escolher qual é o melhor sistema de autenticação para sua aplicação. Então vamos para o slide. Já aqui no slide, vamos entender como que funciona cada sistema de autenticação desses apresentado lá na documentação do Adonis.js, correto? Então aqui no primeiro slide, o que ele fala? HTTP não tem estado. Então, primeiramente, antes de partirmos para os tipos de autenticação, devemos entender qual que é o problema que a autenticação que armazena estados vai resolver. Então, o que acontece? Vamos usar uma analogia do nosso cotidiano, que é um carrinho de compras. Ao entrar em uma loja, imagine que você irá comprar frutas e você compra uma fruta e deixa essa fruta no seu carrinho. Ao ir buscar outra fruta, você vai voltar e desejar que a fruta que você tinha comprado anteriormente ainda esteja no carrinho. Vamos usar um exemplo. O Patrick aqui comprou uma banana e ao ir buscar uma maçã, ele voltou e viu que a banana já não estava mais dentro do seu carrinho. Então, é assim que funciona a requisição HTTP. Ela não armazena estados. E o que isso tem a ver com a autorização? A autorização, você gostaria de fazer ela uma única vez e o estado de autenticado do usuário deve permanecer. Ou seja, depois que você autenticou o usuário uma vez, ele vai ficar autenticado por um período de tempo. E esse período de tempo você pode fazer qualquer coisa sem necessitar autenticar o usuário em cada requisição que necessita do usuário autenticado. Então, a autenticação que armazena estados, ela vem para resolver exatamente isso. Ela armazena um token ou um cookie que vai possibilitar o usuário de permanecer autenticado na sua API. Show? E aqui vamos à primeira opção de autenticação, que é o Basic Auth. Ele é o mais comum dos protocolos HTTP, então ele é o mais fácil de ser implementado. Ele é incluído no header da requisição. Então lá no header da requisição, você vai adicionar um e-mail, né, e uma senha. E esse e-mail e senha vão ser codificados para Base64 e enviados junto com a requisição. Então esse aqui ele não necessita trabalhar com estado, como foi o exemplo que damos no carrinho anterior, porque a cada requisição você necessita ter incluído no seu header as variáveis de autenticação, né? Os parâmetros de autenticação no caso de e-mail e senha. Então todas as requisições você vai necessitar informar essas variáveis de autenticação e ele vai autenticar para cada requisição, certo? Ele traz vantagens. O Basic Auth ele tem uma implementação muito simples de todas aqueles sistemas de autenticação apresentados pela documentação do Adonis.js. Com certeza o Basic Auth é a autenticação mais simples de ser implementada. E outra vantagem é que ela não depende de outra solicitação. Se você quer trazer uma lista de usuários que só é permitida ser retornada caso o usuário esteja autenticado, você não precisa fazer uma solicitação de autenticação e depois fazer a solicitação da lista, pois ambos vão na mesma requisição. Então, ele não necessita que você execute previamente uma requisição HTTP antes de executar a requisição para trazer a lista de usuários. Então, você pode fazer isso tudo em uma requisição só. Isso é muito bacana do Basic Auth. E ele tem diversas desvantagens também. Por quê?
A codificação Base64 é facilmente reversível. Então, se alguém interceptar essa requisição, o Base64 ele é facilmente descodificado, não sei nem se essa palavra existe, e a pessoa que fez isso, ela vai ter acesso a todas as informações de autenticação que o usuário enviou. Então, isso é pouco seguro, tá bom? Deve ser informado em todas as solicitações que necessitam de autenticação. Então, assim como uma vantagem, isso também é uma desvantagem quando se trata de facilidade de testes. Por quê? Às vezes você quer autenticar, realmente você quer autenticar somente uma vez e você quer utilizar isso dentro dos outros endpoints, dentro das outras requisições, sem necessitar autenticar mais, né? Utilizando uma variável de estado, uma variável armazenada, né? Ou seja, isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Depende do caso de uso de cada pessoa. Então, isso pode ser tanto uma vantagem para você, dependendo do conceito que você vai construir sua aplicação, quanto uma desvantagem. E isso aqui é realmente para te ajudar a escolher qual que vai ser mais vantajoso para sua aplicação. E outra desvantagem do Basic Auth é que ele não é seguro sem aprimoramentos de segurança. Então, se você utilizar o Basic Auth sem utilizar outro aprimoramento dentro do seu endpoint, dentro do seu método, você está utilizando a forma de autenticação mais insegura que tem dentro de todas os sistemas de autenticação. Então, se você utilizar o Basic Auth, obrigatoriamente você precisa de outros aprimoramentos de segurança. Sessions. Então, ele utiliza cookies, né, para autenticar as solicitações, e não somente cookies, como ele também pode ser armazenado em um banco de dados ou um arquivo temporário no seu diretório, certo? O cookie é enviado em todas as solicitações subsequentes de forma automática. Isso é bem incrível dos Sessions, porque você autentica o usuário e ele reconhece que você está naquela máquina conectado àquele servidor, aquele navegador, melhor dizendo, ele já armazena no cookie do lado da API que esse usuário está autenticado, e você não precisa informar nem o token nem o cookie nas solicitações subsequentes. Ou seja, você autentica uma vez e você já pode fazer as outras requisições sem informar nada, porque ele já vai capturar o usuário autenticado dentro daquele navegador e daquela máquina. O cookie fica armazenado na memória do servidor, e isso é muito bacana, porque facilita muito na manipulação dessas sessões para cada usuário, que eu vou estar explicando um pouco mais à frente aqui. Então aqui tem as vantagens do Session. Mantém o estado da sessão do lado do servidor. Então isso e é facilmente manipulável do lado da API, certo? Que é o lado do servidor também, melhor dizendo. E o que acontece? Quando você constrói uma API visando que essa API vai ter um super admin, que ele vai excluir todos os usuários do sistema, se ele quiser, que ele exclui um usuário do sistema, que se ele quiser, é agradável que esse usuário que foi excluído, ele não permaneça autenticado no sistema. Então, se você usa autenticação baseada em sessão, esse super admin ele pode ele mesmo deslogar todos os usuários do sistema e encerrar todas as sessões de uma vez só. Então, essa vantagem de manipular todos os usuários autenticados no sistema é muito bacana e é uma vantagem primordial para utilizar esse tipo de autenticação. E ele também traz muita facilidade nos testes para sistemas com um único nível de acesso. Então, se você não tem níveis de acesso de usuário, como o exemplo que eu disse, de super admin, aí você tem um usuário comum, funcionário, administrador. Então, ele traz facilidades no teste para esses casos.
certo? Porque você não precisa informar o token nas outras requisições, você não precisa informar o cookie nas outras requisições, que ele já pega esse usuário autenticado de forma automática, certo? Então isso é bacana, porém só para casos de um único nível de acesso e que você precisa autenticar um usuário por vez para fazer seus testes. Se você passar de um usuário e quiser autenticar dois, você já vai ver que não é tão fácil assim, porque a autenticação por sessão, se o usuário autenticar no mesmo navegador e na mesma máquina, o que tende é sobrescrever aquela sessão para saber qual usuário está autenticado. Então, se eu estou utilizando o Insomnia, eu autentiquei baseado em sessão e eu tento autenticar com outro usuário, esse outro usuário vai sobrescrever o meu usuário autenticado anteriormente e aquele usuário que dá autenticação anterior vai se perder. Então, se você quiser testar mais de uma autenticação por vez utilizando o mesmo navegador e a mesma máquina, aqui já é mais complexo de você fazer isso. Aí talvez seria melhor você utilizar autenticação baseada em token. E aqui traz as desvantagens, né? Com as sessões do lado do servidor, você terá que armazenar o identificador da sessão em um banco de dados ou mantê-lo na memória e certificar-se de que o cliente sempre acesse o mesmo servidor, né? E também tem complexidade para teste em sistemas com vários níveis de acesso, que foi o que eu acabei de dar exemplo. Então, o que acontece? Isso em questão de escalabilidade de software, é muito ruim você ficar armazenando em cookies, no banco de dados, que seja, ou até mesmo em arquivos no seu diretório, variáveis para saber qual usuário está autenticado, porque uma hora isso vai quebrar, né? Porque vai encher, vai ficar ocupando memória e isso vai causar, alguma hora isso vai causar uma certa falta de desempenho na sua API. Então essa é uma das desvantagens de usar os Sessions, certo? E, por último, o API Tokens. Utiliza tokens para autenticar as solicitações, certo? Você faz a autenticação de um usuário e esse usuário recebe um token que ele vai utilizar em todas as requisições subsequentes. O token é enviado manualmente em todas as solicitações subsequentes, como eu acabei de falar. E usa o Drive OAuth, que é Token Acesso Opacity. Creio que é assim que fala. Que é um token de acesso opaco, né? Que armazena tokens sem estado para autenticar as solicitações. Então, o que é esse token sem estado? Ele é um token que você não consegue facilmente tirar o estado dele. Então, depois que um usuário ele é autenticado, você não consegue ir lá simplesmente remover o token do usuário autenticado e ele vai tentar fazer uma requisição com aquele mesmo token que você removeu e vai conseguir. Então, o que acontece? Esse token ele é armazenado uma vez no sistema e você não consegue manipular ele, pelo menos não facilmente, certo? E algumas vantagens em se utilizar o API Tokens, né? É a facilidade para encontrar material. Muitos desenvolvedores trabalham com esse tipo de autenticação e gostam, né? Considerado por muitos o mais seguro sistema de autenticação. Assim, nenhum sistema de autenticação é 100% seguro. Muita gente fala isso, né? Porém, esse tipo de sistema de autenticação baseado em tokens é considerado um sistema muito seguro. Não é 100%, mas é o que temos para hoje, né, galera? Não ocupa espaço de memória da API, facilitando na escalabilidade de software. Então, ele não vai ficar ali armazenado em cookie ou em algum diretório temporário da sua API. Ele é melhor na escalabilidade de software. Então, quando você precisa aumentar a capacidade da sua API para aguentar as porradas, requisição, a quantidade de usuário acessando seu sistema, esse tipo de autenticação, quando tem muitos usuários, uma rede social, por exemplo, é o melhor tipo de autenticação que tem,
porque ele vai te ajudar a escalonar o seu software. Show? E, como nem tudo é perfeito, ele também tem desvantagens, que é o que eu havia dito anteriormente, que é difícil invalidar por não ser armazenado do lado do servidor. Então esse token ele é gerado, ele é retornado para o usuário, e o usuário lá no front-end vai trabalhando nas outras requisições com esse token do usuário logado, certo? E esse token ele só se perde quando o usuário faz um login novamente. E por isso é difícil você trabalhar com o exemplo que eu citei para sessões. Um super admin quer deslogar todos os usuários do sistema de uma vez. Se todos os usuários estiverem logados com token, vai dar um certo trabalho para você fazer isso, certo? E é isso, pessoal. Esse é a forma que funciona cada sistema de autenticação. Caso haja dúvida, podem perguntar. Caso haja algum adendo também, vocês querem falar, a sessão trabalha agora de outra forma, assim, podem ficar à vontade. Mas essa parte do vídeo é só para passar um pouco para vocês sobre o conceito de cada autenticação, para vocês saberem qual é a melhor autenticação que você pode escolher para o seu sistema. Então, galera, agora que já sabemos como funciona os sistemas de autenticação para o Adonis, vamos entender como podemos estar fazendo a instalação e a configuração do pacote Adonis Auth, que deve ser instalado de maneira separada, pois esse pacote ele não é incluído quando inicializamos o nosso projeto. Então vamos lá, para instalar é basicamente essa linha de comando. Então vamos executar aqui no nosso projeto, eu já deixei ele aberto para facilitar, certo? Ctrl V e vamos aguardar a instalação. Show de bola. Vou dar um clear aqui no terminal. Então, após instalado, vamos fazer a configuração do sistema de autenticação que nós escolhemos. Aqui, só dar um Ctrl V aqui e um Enter. Ele vai falar como que a gente quer referenciar a nossa tabela para ele estar buscando esse usuário para estar fazendo essa autenticação. Se a gente quer conectar com a tabela usando uma query, né? Ou se a gente quer utilizar um model do Lucid. Aqui, como já temos o model da tabela de usuários configurado, podemos escolher o Lucid, que é o mais fácil para nós. E aqui ele vai falar qual sistema de autenticação preferimos utilizar dentro da nossa aplicação. Eu, particularmente, e muitas pessoas preferem API Tokens, porém, você pode preferir outro, então é só dar um espaço e selecionar. E também você pode selecionar mais de um sistema de autenticação. Então, se você acredita que a sua aplicação vai utilizar os 3 sistemas de aplicação, você pode selecionar os 3 que ele vai configurar os 3 sistemas de aplicação, de autenticação, perdão, dentro da sua aplicação. Certo? Agora ele está pedindo para a gente especificar qual que é o nome da classe de modelo que ele deve buscar esses usuários para autenticação. A gente vai declarar que ela se chama user. E agora ele está perguntando para a gente se queremos criar uma migration para a criação da tabela de user ou se já temos essa tabela de user definida. Como a gente já definiu essa tabela de user e já criou, podemos digitar N, porque ela já foi criada, então ele não precisa criar uma nova migration para a tabela de usuário. Aqui ele está perguntando se vamos armazenar o hash do token em uma base de dados, né, que é nossa base de dados, que é a nossa tabela lá no ADSQL, ou se vamos usar o Redis para estar armazenando essa API Tokens. Vamos utilizar o database mesmo. Show de bola. E agora ele faz a última pergunta. Você deseja, né, criar uma migration para uma tabela de API Tokens? Sim, desejamos sim criar uma migration para armazenar a hash dos nossos tokens. Ele vai estar criando tudo para a gente, configurando, certo?
Perfeito. Já está configurado. Ele criou aqui esses diretórios que ficam verdinhos. Quer dizer que ele acabou de criar, né? Então aqui ele criou uma configuração para auth, criou um middleware, certo? Para autenticação também, criou uma nova migration para armazenar a hash dos tokens gerados quando o usuário faz a autenticação. Perfeito. Então agora com tudo configurado, aqui ele só está falando que você pode configurar múltiplos guardas, né, de autenticação. Então é o que eu falei para vocês. E você pode customizar esses guardas de autenticação. Você pode criar um guarda de autenticação totalmente customizável sem ser esse sistema aqui de autenticação que está previamente configurado. Certo? E aqui, explicando um pouco mais sobre o que está dentro do diretório config, vamos lá no nosso config.auth e aqui mostra como que funciona. Aqui a gente tem o guarda que ele vai utilizar quando fizermos o login. Então lá quando batermos na classe, no método de login, ele vai perguntar para nós qual é o guarda que a gente quer utilizar. Aqui ele vai utilizar o guarda de API e aqui dentro configuramos os guardas. Então aqui está API, drive OAuth, né? Que é o token de acesso opaco. E temos aqui algumas configurações, né? Como o provedor, que é a tabela no banco de dados, onde ele vai buscar informações do usuário, né? E o modelo que ele está utilizando. Perfeito, perfeito. Se você tivesse mais de um guarda de autenticação, certamente ele ia aparecer aqui e ele teria que ter mais um guarda aqui, por exemplo, Web ou Basic Auth, beleza? Mas aqui vamos utilizar somente a autenticação pelo token API. Show de bola. Show de bola. E aqui ele está falando exatamente o que eu acabei de descrever para vocês, que ele pode configurar. Aqui ele está falando sobre as migrations que são criadas, né, de maneira automática, caso você precise, que é aquela migration de users, se caso eu não tivesse já uma tabela de usuários, ou aquela migration que criamos para armazenamento da hash dos tokens. Show de bola. E aqui ele dá um exemplo de uso para gente. Só que esse exemplo de uso aqui, ele está especificando o exemplo de uso com autenticação por sessão. Porém, aqui embaixo ele já fala que podemos, para aprofundar mais naquele sistema de autenticação que escolhemos, podemos clicar nesses links aqui que ele vai jogar exatamente no que escolhemos. Como a gente escolheu API Tokens, então aqui a gente já tem uma documentação completa que descreve tudo o que é possível fazer com esse sistema de autenticação, certo? Aqui ele fala sobre o storage, de onde que ele vai buscar, o tipo. Tá, certo. Esse aqui ele está falando de quando ele armazena, né, no nosso banco de dados. E mais embaixo ele vai falar de quando ele armazena num banco Redis, né? Então, aqui a gente decidiu utilizar pelo banco de dados. Então aqui ele está especificando um pouco mais sobre tabela, chave estrangeira, tipo, driver, né? Vocês podem estar lendo aí como que funciona cada um. Então vamos à parte que interessa para a gente, que é gerar o token, né, para o usuário autenticado, certo? Então aqui ele já mostra para a gente um exemplo de configuração de rota, né, para poder fazer essa autenticação, gerar esse token de acesso que vamos utilizar nos outros endpoints que só poderão ser acessados por um usuário autenticado, né, por questões de segurança. Então podemos ir já dentro do nosso diretório start, vamos no diretório routes e aqui podemos colocar essa rota de login que a própria documentação sugeriu para gente. Então essa rota de login ela é do tipo post, ela recebe um e-mail e um password
ela gera um token e devolve esse token ao usuário, correto? O que vamos fazer antes de mais nada é um clear no console, certo? Já deixa o Laragon de vocês startado, tá bom? E vamos popular a nossa tabela em nosso banco de dados com a tabela pertinente às hashes geradas no momento da autenticação. Então vamos executar o comando node-ace migration run para ela criar essa nova migração lá na nossa tabela, que é a de API tokens, certo? Show de bola. Migration executou com sucesso. Agora podemos atualizar a nossa tabela aqui no nosso banco de dados, que você vai ver que vai ter a tabela de API tokens. Certo que está em ordem alfabética, porém no momento de criar as migrations, users vem primeiro. E isso é importante porque dentro de API tokens temos um relacionamento com a tabela de usuários. Então essa tabela de usuários ela tem que ser criada primeiro, exatamente para poder conseguirmos ler qual ID de qual usuário fez a autenticação, tá bom? Show de bola. Se executarmos isso aqui, provavelmente vai dar errado. Vamos executar para dar um exemplo para vocês. Então, node-ace save watch para ele assistir as alterações no nosso software. Vamos aguardar iniciar o servidor. Show de bola. Servidor iniciado. Já deixei meu Insomnia aberto também. Vamos criar, para ficar mais organizado, vamos criar diretórios separados para cada coisa. Então, aqui vamos criar um diretório chamado login. Esse get users aqui eu posso só renomear ele para ficar mais intuitivo ao que ele faz. Deixa hello world mesmo, tá? Não tem nenhum lugar para salvar. Então aqui em login podemos deixar como login new request. Vamos adicionar login e esse login é uma rota post, né? Ele tem uma autenticação baseada em JSON. Show de bola. E agora podemos criar. Então, qual que é o JSON que a gente adiciona aqui dentro? A gente abre chaves, aspas duplas. O que temos primeiro para autenticação é o e-mail. Perdão. E o segundo... Opa, tá difícil aqui. É o password. Show de bola. Podemos clicar aqui, ó, que ele vai ajustar o JSON. Se ele tiver todo bagunçado, só clicar aqui que ele ajusta automaticamente. Show. E agora, vamos autenticar um usuário. Então, esses usuários que temos aqui em nossa base de dados, que tem e-mail e password, esse e-mail com hífen aqui vai dar problema, hein? Então, o que vamos fazer primeiro? Vamos renomear esse e-mail para e-mail normal e vamos remover essa coluna last login at, porque o próprio usuário, a gente já vai ter acesso a essa informação aqui dentro do create at do API tokens, porque sempre que um usuário logar, ele vai criar um novo registro aqui armazenando a hash desse token criado, certo? Então vamos fazer um alter migration só para estarmos lembrando como fazer isso. Vamos a documentação referente a migrations que está dentro de database migrations e vamos a alteração. Vamos aqui. Show de bola. Make migration, descrição -- table e descreve o nome da tabela. Então vamos lá. Vou fazer isso. Então, Ctrl C aqui. Vou limpar. Então vou rodar o comando node-ace make migration, que ele vai criar uma nova migração. Vamos colocar a descrição. Vai ser remove column
remove column. O nome da coluna que a gente está removendo, que é a last login at, and rename column. E o nome da coluna que a gente está renomeando, que vai ser a e-mail. Só para ficar no sistema, no padrão do Adonis. Show de bola. Menos, table. E o nome da tabela que a gente quer estar fazendo alteração. Vamos dar Enter. Show de bola. Ele criou uma nova migration aqui. E aqui dentro podemos fazer essas operações. Então, se eu não me engano, aqui é table.rename column, certo? Então a coluna que se chamava e-mail volta a ser o e-mail normal. Show de bola. Ela é uma coluna, passar o restante dos atributos. É uma coluna única. Coluna única. E not no label. E show de bola. Ela é e-mail not null. E table.drop column para remover aquela coluna que a gente criou de exemplo, que é a last login. Vamos ver como que ela está nomeada aqui. Show, vamos copiar isso. Show. Isso aqui deve bastar. Então, node ace migration run. Vamos ver o que deu. Drop rename column unique not no label is not function. Acredito que eu não posso passar isso aqui, exceto no momento, eu só posso passar isso aqui no momento da criação ou quando eu estou declarando uma coluna, né? Mas quando eu estou só renomeando, ele vai só renomear e manter os atributos. Então, não preciso de fazer isso. A gente ainda vai analisar para ver se isso que eu acabei de dizer é verdade, né? Ou se eu estou inventando abobrinha. Show de bola. Funcionou. Então vamos lá atualizar a nossa tabela. E show de bola. Removeu. Permite null não está preenchido, então ele está not no label. Então string 255 caractere e chave única. Perfeito, perfeito. Rename column, ele só vai renomear o nome, a coluna sem e manter os atributos. Eu não preciso passar atributos porque senão vai quebrar. Bom que a gente já tem essa experiência aqui também. Show? Então dou um clear aqui. E agora eu posso focar aqui, né? Que ele vai buscar o e-mail e o password e vai me devolver um token. Isso aqui vai funcionar? Teoricamente não era. Então por quê? Vamos executar de novo o nosso server -watch e ver por que que não funciona. Vamos bater o e-mail e senha que a gente definiu lá dentro da seed. Só para lembrar aqui, vamos ver o que está no nosso banco de dados. A última coisa que a gente colocou. Tá certo. manuel@adonisjs.com, senha Manuel. Tá. Se fizermos isso aqui, vamos lá, coloca senha Manuel. Vamos colocar, deixa eu ver se eu configurei variável de ambiente, ainda não. Vamos já começar a aprender a configurar essas variáveis de ambiente dentro do Insomnia, tá? Então aqui, vamos colocar um local URL, que vai ser onde a URL que o nosso servidor vai estar startado. Então vamos voltar lá, pegar essa URL local. Show de bola. Voltar em routes.
Tá. Agora coloca aqui. Agora podemos reutilizar aquela variável que a gente declarou aqui dentro. Então, local. Opa. Local. E ele já apareceu aqui pra gente. Agora é só dar um /login. E ele vai bater exatamente naquele endpoint. Para ter certeza que ele está batendo aqui, podemos dar um return antes de tudo aqui. Com um funciona. Se deu certo, ele vai ter que retornar funciona na hora que batermos nessa requisição. Vamos bater aqui. Funciona. Perfeito. Show. Agora ele vai tentar autenticar com o usuário e e-mail. Esse request ele recebe os parâmetros da requisição. Então é aquilo que a gente escreveu dentro do body. Se a gente dar um return neles aqui, vocês vão ver isso. Só para dar um exemplo claro para vocês. Vamos lá, reiniciou o nosso servidor. Posso bater aqui que ele vai retornar e-mail e a minha senha. Show de bola, galera. Show de bola. Então, agora vamos tentar de verdade fazer essa autenticação aqui. Então, vamos bater aqui novamente. E invalid credentials. Essa credencial está inválida. Poxa, Manuel, você copiou daqui, né? manuel@adonisjs.com e senha Manuel. Vou colocar de novo aqui. Vou bater de novo. Invalid credencial. Por quê? Porque esse sistema de autenticação, ele vem junto com um sistema de desencriptografia. Não sei se essa palavra existe, mas é o ato de reverter uma senha criptografada. Porém, não estamos salvando essa senha de maneira criptografada no momento que a gente faz o cadastro dos usuários. Então, como que eu posso estar fazendo isso, criptografando essa senha, sempre que eu fazer uma ação de inserir algo no banco, ou alterar ou criar um usuário? Sempre que eu fazer uma funcionalidade de inserção de dados no banco, eu quero que essa senha ela seja criptografada para quando eu tentar fazer a autenticação, essa autenticação minha dê certo. Então, onde que eu vou mexer? Isso é simples, eu vou mexer dentro da nossa classe de modelo para user. Então, app models user. Aqui dentro é onde a gente vai mexer nisso. Aqui podemos excluir isso aqui. Não existe mais essa coluna last login at. Utilizamos ela só de exemplo. E agora, vamos fazer o quê? Vamos criar um novo hook, né? Para deixar essa senha nossa sempre criptografada. Então, vamos lá. Isso vai estar dentro de segurança, hashing. Então, é aqui que a gente vai configurar como que queremos criptografar a nossa senha. Então, aqui ele está falando que sempre quando a gente inicia um projeto, já tem a forma que ele vai fazer essa criptografia dentro do pacote de configurações no arquivo hash.ts. Então, se abrirmos o arquivo de configurações, aqui dentro de hash.ts tem a forma que estamos utilizando, qual que é o drive que estamos utilizando para fazer essa criptografia. Então aqui ele vai pegar de hash driver, configuramos dentro do env. Tá. Aqui não tem nada configurado, porém se não tiver nada configurado dentro do hash.ts ele define que é Argon. Então se não vem nada, esse é o drive padrão que ele vai receber. Então, para a gente iniciar, primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer usar o Bcrypt, a gente instala os pacotes relacionados a ele. Se nós quisermos utilizar o Argon, utilizamos o pacote relacionado a ele. Então, vamos instalar o pacote do Argon. Aproveitar que já está tudo configuradinho aqui. Eu posso clicar aqui e abrir uma nova aba para não precisar encerrar o servidor, certo? E fazer a instalação do npm. Show. Eu não sei se fazendo a instalação em outro terminal
ele vai conseguir pegar as alterações da lib, né, que a gente acabou de instalar. Vamos verificar isso agora, né? Vou dar um clear aqui. Ele instalou o Argon. E agora vamos ver como que funciona para a gente estar criptografando essa senha sempre que salvarmos. Então, que é o hook, né? A gente vai definir lá no nosso models. Lá na nossa classe de modelo, vamos colocar um novo hook aqui. E aqui é o before save. Ele está falando sempre que tiver um ato de salvar dados no banco de dados, seja alteração ou seja inserção, eu quero que esse método aqui execute. Tá? Aqui ele está reclamando porque não tem importação do hash. Vamos ver aqui como que importa. Vamos copiar e colar. Show de bola. Show de bola. E aqui, teoricamente, já era para dar certo. Então, podemos executar o seguinte comando. Node async db seed. Ele vai executar novamente nossas seeds e essas senhas provavelmente já estarão criptografadas. Vamos ver o que deu errado. Ah, tá. Não encontrou a coluna e-mail nas cláusulas porque a gente renomeou ela. Não sei se vocês lembram. Então aqui é e-mail. E lá na nossa seeder também, a gente vai definir isso aqui como e-mail. Ah, essa funçãozinha legal que vocês viram eu fazer aqui agora, vou fazer de novo para vocês. Eu faço com Ctrl D. Ele já vai selecionando todos os casos abaixo e muda tudo de uma vez. Show de bola, né, galera? E agora, acredito que vai dar certo. Vamos ver. Funcionou legal. Vou dar um clear aqui. E vou verificar se isso aqui já foi alterado. Então, lembra aí, senha manual. Ou senha manual. Tá. Vou atualizar meu banco. Vou verificar isso. Beleza, não veio pra cá. Temos que ver o que aconteceu. Talvez ele não pegou a alteração como eu falei pra vocês. Então vamos parar aqui. Vamos dar um clear. Tá? Só pra ter certeza. Vamos mudar essa senha tudo pra admin pra ficar fácil de logar depois. Como estamos no ambiente de teste, podemos fazer isso. Tá? Um clear. Vou fechar esse outro terminal aqui. E só verificar aqui. Hash password. Tá. Teoricamente era para dar certo. Então node. Opa. Node async db seed. Tá. Vou dar a seeder de user. Vamos ver. Ah, agora sim. Então, gente, realmente vocês têm que parar o servidor para ele conseguir instalar os pacotes. Se não foi isso, eu não sei, mas deu certo, funcionou pra gente aqui, então mais um aprendizado para hoje, certo? Então, show. Agora que a senha está criptografada, Manuel, esse login vai funcionar? Pelo menos era para funcionar. Então, aqui dentro do Alt, vamos ver se tem algum sistema onde que fala qual que é o tipo de criptografia. Dentro de autenticação, não especifica. Acredito que ele já vai saber. E vamos executar então. Dar um clear no meu terminal. E executar node async serve ---- watch. Show de bola. Iniciou o servidor. E aqui a senha vai ser admin. Vamos tentar logar. E funcionou. Perfeito, galera. Esse token aqui é o que entrega para o usuário, né? O que vai vir na nossa tabela de tokens
é somente aqui o token para verificação no momento de verificar se o token do usuário que a gente entregou para o usuário é o mesmo token criptografado que armazenamos aqui para verificar a autenticação do usuário, se ele realmente tem acesso àquelas funcionalidades. Poxa, Manuel, e esse token aí, cara? Você falou que ele não armazenava estado e ele não armazena. Esse token aqui, a única coisa que ele tem a ver com o que retorna, vocês podem ver que ele é até diferente. Aqui é um D7 e aqui é um MK. Isso aqui é só a criptografia desse token, certo? Então, isso aqui é somente para efeito comparativo. Esse token que você devolveu para o usuário, ele não tem estado. Você não pode alterar ele. Ele foi devolvido para o usuário uma vez e você só pode agora comparar, entendeu? Você pode até conseguir, que é aquilo que eu falei para vocês, mas é bem complicado. Isso aqui não é simples de descriptografar, não. Então, aquele token que está armazenado aqui, ele serve somente para efeito comparativo com o token que você devolveu para o usuário e deve ficar somente com ele. O usuário, nesse caso, é nosso Insomnia, para ser comparado com o token que foi armazenado do lado do servidor. Show de bola, show de bola. Então, nosso sistema de autenticação está praticamente pronto. Ele já funciona. O que eu gosto de fazer? Não vamos entrar tão a fundo nesse conceito hoje, galera. Mas vamos deixar algo melhor configurado aqui. Vou fechar tudo aqui para nós não nos perdermos, né? E agora aqui dentro do Start temos o route. E você está vendo que o método todo foi gerado aqui dentro? Então, o que acontece? Imagina um sistema com 150 rotas. 150 rotas é um mínimo que um sistema chega. Tem sistema que chega, vai lá cacetada, infinito e além. Entendeu? O que acontece? Essa lógica aqui fica ruim. O legal é mantermos somente o esquema de roteamento aqui e deixar a lógica para outra classe fazer essa função para a gente. Então, vamos criar um novo controlador para esses métodos. Ele vai se chamar Adonis não, perdão, estou acostumado com 4. Node.ace make controller, para criar um novo controlador para as autenticações nossa, né? Show de bola, ele já criou aqui. Então, se entrarmos em App Controllers, Autocontroller, temos aqui esse controlador para autenticação que criamos. Show? Então, vamos dar um jeito de passar a lógica que implementamos aqui dentro de routes para o nosso Autocontroller, tá? Então, vamos criar um novo método aqui. Esse método static login, tá? Os parâmetros que vão estender http contract. Show de bola. Ele vai ser o nosso método de login. Ele vai receber tudo que a gente passou aqui dentro de routes. Então ele pega a autenticação, request e response, tá? Vamos copiar isso, colar aqui. Ele vai pegar as funcionalidades de autenticação, o corpo da requisição e uma response. Vamos ver porque todos os elementos desestruturados não são utilizados, porém eles vão ser sim. Então, lá dentro de routes, vamos pegar todo esse método aqui. Show. Deixar só a rota de login aqui. Beleza. Vamos jogar tudo aqui dentro. Com retorno. Essa rota tem que ser assíncrona. Esse método tem que ser assíncrono para ele conseguir ler o await. E aqui vamos definir a nossa classe, né? Alt
controller ponto o nome do nosso método login. Show. Isso teoricamente era para funcionar. Então vamos lá. Node é esse server-watch. Só para deixarmos um pouco mais separado, né? Tirar essa lógica daqui e passar tudo para um controlador de autenticação. Vamos ver se funciona. Não encontrou o método login dentro da classe autocontroller. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Barra login, método login. Deixa eu só lembrar um pouco sobre o conceito de controlador. Pra ver se eu declarei o método certo, né, galera? Public async. Show de bola. Que é o padrão para ele reconhecer. Não é static. Public async. Login. É isso. Vamos ver se agora funciona. Funcionou. Perfeito, galera. Perfeito. Então, só para a gente entender mais sobre o que dá para fazer dentro dessa classe de autenticação, desse sistema de autenticação que é a API Token, vamos entender um pouco aqui, certo? Vamos voltar aqui, né? Nossa documentação referente à API Token. E aqui dentro, gente, ele está falando que esse Auth Generation, ele serve para quê? Ele serve para quem quer uma estratégia mais manual, sem ser tão automático quanto o use attempt, né? Que ele já vai verificar as credenciais e fazer a autenticação. Então, se você quer fazer algo mais manual, como buscar o usuário para ver se ele existe no banco primeiro, verificar a hash de maneira separada e posteriormente fazer a autenticação e gerar um token para um novo usuário, um novo token para um usuário existente, você vai fazer dessa forma aqui, que é uma forma mais manual, né? Se caso necessário, dentro da sua aplicação. E aqui também temos formas de definição para esse token expirar de acordo com um tempo definido, né? Então a gente pode passar aqui essas propriedades do token. Então aqui dentro da nossa aplicação, se quisermos definir que esse token expira em 30 minutos, então quando autenticarmos, opa, desliguei o servidor. Não. Eu só estava atualizando ainda. Tá, quando autenticarmos, ele já vai trazer uma data de inspiração. Então, daqui 30 minutos, esse token aqui já não é acessível mais. Perfeito? Então, a gente tem um tipo, né, que sempre vai ser o BR Token. Show, para a gente utilizar dentro das outras rotas, caso sejam rotas privadas ao usuário autenticado. A gente tem o usuário que foi autenticado, o usuário dono daquele token, né? Show. Tem o expires at, que é o que você vai informar uma data específica para esse token expirar, e tem o expires in. Esse é para você configurar que ele vai expirar em um determinado tempo. Show? Temos aqui um arquivo de meta para você configurar mais dados, né, sobre o usuário que fez a autenticação, como endereço IP. Lembrando que se você estiver utilizando
igual estamos, uma tabela no seu banco de dados chamada API Tokens, você vai precisar declarar a coluna IP Address para poder passar essa propriedade da autenticação por API Token no momento da sua autenticação, porque ele vai procurar uma coluna chamada API Address para poder adicionar esse endereço de IP do usuário que fez a autenticação. Às vezes seja o caso, vocês precisem, né? E aqui, outro caso que vocês podem fazer é adicionar um nome em específico para o usuário que autenticou. Isso aqui é muito funcional quando você gera um único token que vai servir para o usuário pelo resto da vida dele dentro do sistema. Então, essa maneira aqui é bem útil para você saber distinguir qual usuário pertence a qual token. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos copiar aqui, name. E esse name, galera, só explicando para vocês, é o que fica aqui dentro. Ó. Quando você não declara nada, ele só coloca aqui um opaque access token. Tá? Mas a gente vai definir um name aqui. E vamos fazer outra coisa também. Vamos declarar um const user é igual await user. Vamos pegar esse usuário lá da nossa classe de modelo. Vamos ver se dá pra gente pegar ele de forma automática. Deu. Boa. Find by. E a gente vai buscar esse usuário pelo e-mail. Tá? Pelo e-mail, eu quero que compara com o e-mail e me traga qual é o usuário. Como ele é único, ele vai trazer um usuário só. E eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro. Eu vou definir user. Eu vou definir token. Para saber mais dados sobre o usuário que acabou de autenticar. Eu posso deixar aqui dentro do try. E posso colocar dessa forma mesmo. Certo? E agora, aqui dentro, eu posso passar um atributo identificador do usuário, que é o que acabamos de dizer. User .email. Esse user aqui, ele é um modelo, então precisamos dele como um JSON. Então, podemos passar um serialize aqui, certo? Que agora temos um JSON desse usuário. Show. Podemos passar também esse serialize aqui dentro. Opa! Deixa eu ver aqui o que deu. Esperado vírgula. Opa. Show. Show. Vamos fazer essa requisição de novo. Show de bola. Agora ele trouxe o token, expira nessa data aqui. E aqui ele já traz informações também pertinentes ao usuário que está conectado. Show de bola. Então aqui a gente já vai ver que o nome já é outro aqui, né? Manuel@dones, que é meu e-mail, tipo API, o token. E também vai ter uma data de expiração. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos mais aqui. Ver tudo que dá para fazer. Então aqui ele está explicando exatamente o que eu falei para você. Então o token, esse token que é o símbolo do token usado, ele serve para o usuário. Então, o token serve somente do lado do usuário, que é esse aqui. E temos o token hash, que é o que salva no nosso banco de dados. Então, isso aqui sempre fica conosco na API. Isso aqui sempre vai ficar do lado do usuário para poder estar fazendo a autenticação nos outros endpoints. Aqui é o toJSON desse token, né, que geralmente é o que estamos retornando. Vamos utilizar esse token para autenticar as variáveis subsequentes. E aqui ele está falando que podemos configurar um middleware, né, para todas as rotas que necessitarão de autenticação. Então,
Podemos fazer isso posteriormente, quando estivermos estudando o conceito de rotas e midwares. Não vamos fazer isso agora, né? Você pode revogar esse token, né? No caso, excluir, desabilitar esse token do lado da API, né? Que no caso seria algo semelhante ao logout. Ele vai pegar o usuário autenticado e vai revogar o token dele, certo? Porém, isso funciona de que maneira? Eu, usuário administrador, não posso ir lá e deslogar o meu usuário funcionário. Eu não posso ir lá e deslogar meu usuário que não tem um acesso de administrador. Ou seja, a única pessoa que pode executar esse logout aqui é o usuário funcionário que está autenticado. Eu, como administrador, não tenho a opção de ir lá e falar assim, olha, fode com o token desse cara aí e tira ele do sistema. Não, somente o usuário que está autenticado pode revogar o próprio token. Então, isso é pedrada. Se o usuário se o seu user admin ele precisa de uma autonomia para deslogar todos os usuários do sistema, utilize a autenticação baseada em sessão. Aqui ele vai pegar o usuário logado, é um método, né, para verificação se existe ou não um usuário logado. Ou ele vai retornar true quando você fazer a autenticação das suas credenciais. Show de bola. Esse aqui é o oposto, né? Vai pegar, ele é o oposto de logged in. Ele vai pegar quando o usuário não está logado no sistema. Aqui ele vai pegar o usuário quando ele está autenticado no sistema. Então, diferente do islogged in, esse aqui pega somente quando você passa essa flag de authentication para verificar a integridade de autenticação daquele usuário. Se você passar só a temp para ele fazer a verificação das credenciais e autenticar, quando você passar um isAuthenticated, ele vai retornar falso. Ele só vai retornar true nesse caso aqui. Show? Aqui ele vai verificar se o usuário foi deslogado, né? Show de bola. E aqui ele vai verificar se o usuário fez tentativas de conexão. Então, se o usuário tentou conectar uma vez, não deu certo e ele tentou conectar de novo, ele vai trazer que esse usuário fez retentativas de conexão, né? Show de bola. Aqui é só uma verificação simples para as credenciais. Muito bom. E um check. Isso aqui é uma tentativa opcional para verificação do token para ver se ele é válido. E é isso, galera. Aqui a gente fecha totalmente essa parte de API tokens. Posteriormente vamos separar as rotas públicas das rotas privadas que necessitam de autenticação. Isso na próxima aula. E também vamos estudar o conceito de controllers. Vamos fazer um controlador para um método CRUD aí desses usuários do nosso sistema. Espero que vocês tenham gostado da aula de autenticação. Se vocês quiserem que eu explique sobre autenticação utilizando sessão, Basic Auth e Social Authentication para autenticação com redes sociais, deixam no comentário aí que eu vou estar trazendo isso, tá? Em aulas posteriores. E agradeço demais a atenção de vocês até aqui. Show de bola. E o meu principal intuito é fazer vocês aprenderem bastante. Então, se você aprendeu também, pode deixar aí no comentário, que vai me ajudar bastante e vai me motivar a continuar desenvolvendo o vídeo para vocês. Agora que já aprendemos muito sobre autenticação utilizando o sistema de API tokens, vamos subir esse projeto nosso, né, para o GitHub, para sempre manter isso bem versionado, né, conforme aplicamos novas funcionalidades. Aqui eu já criei uma branch, eu já criei uma ramificação, uma branch chamada Authentication, que é intuitiva ao que acabamos de desenvolver. E agora vamos estar fazendo o commit. Subimos todos os arquivos que foram alterados dentro do nosso sistema. Vamos adicionar aqui
um emoji, né? Um Git emoji, tá? Porque adicionamos novas features e vamos declarar aqui configure configuração configurates auth API tokens. Show de bola. E agora damos um Ctrl Enter para fazer esse commit. Vamos aqui essa partezinha aqui para poder estar fazendo o push. E show, finalizamos essa aula. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Agradeço também quem teve a paciência de assistir até aqui. Eu sei que não é fácil assistir um vídeo tão longo. Agradeço também cada comentário, cada curtida que está me motivando a trazer vídeos com uma qualidade cada vez maior. E dizer que no próximo vídeo vamos abordar um pouco mais sobre CRUD, né, dentro dos controladores e um pouco mais sobre o arquivo de rotas. Então, aguardo todos vocês no próximo vídeo e deixo mais uma vez meus agradecimentos.